PUC Comunidade de hoje vamos conversar sobre o projeto de extensão Carta Social, que é vinculado ao Núcleo de Meio Ambiente e Saúde da Pró-Reitoria de Extensão da PUC Minas. Para conversarmos sobre o assunto, recebemos no estúdio a professora Gisele Fraguas, coordenadora do projeto, e Adriene Silva, extensionista e aluna de enfermagem. Sejam bem-vindas, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada. Professor, o que é o projeto Carta Social? Bom, o projeto Carta Social, ele busca fazer uma interação de idosos que vivem em instituições de longa permanência com pessoas da comunidade. Normalmente, esses idosos que vivem nessas instituições, eles perdem muito do vínculo com as pessoas, né? Eles recebem muitas vezes poucas visitas, saem pouco da instituição. Então, o projeto Carta Social, ele tem como objetivo estimular essa interação entre esses idosos e pessoas da comunidade, alunos da PUC Minas, funcionários e, na maioria das vezes, pessoas com uma idade totalmente diferente da deles e com um modo de vida também totalmente diferente. Então tem essa troca de experiências Com certeza. Intergeracionais. Com certeza. E professora, como vocês selecionam, né, e convidam essas pessoas para mandarem as cartas para os idosos? Então, primeiramente, a gente levanta nessas instituições quais são os idosos que querem participar do projeto, né? Levantamos o nome e a idade e depois a gente faz um chamado na PUC mesmo. A gente manda nos setores, os alunos, os próprios extensionistas divulgam entre seus colegas, familiares, e aí aquelas pessoas que se interessam em trocar cartas com esses idosos se inscrevem para começar o processo, né? Começar a participar dessa troca de cartas, dessa interação com esses idosos. Uhum. E Adriene, quais são os temas dessas cartas? Então, os idosos normalmente eles costumam falar das suas vidas, né? De onde que eles vieram, onde que eles moram, o que eles gostam de fazer, de qual santo que eles são devotos. Então, eles falam muitas coisas interessantes. E as pessoas da comunidade, os temas, eles dão continuidade aos temas dos idosos ou eles trazem novidades? Alguns trazem novidade, estar namorando, ser casado, quantos filhos. Há algum tipo de seleção dos temas ou é aberto, né? As pessoas que escrevem, tanto os idosos quanto os funcionários, alunos da PUC Minas, têm essa liberdade na escolha do tema ou vocês orientam, né? Dão algum tipo de ideia? Não há nenhum tipo de seleção. Muitas vezes, quando o assunto, ele às vezes pode se esgotar, ou o idoso tem alguma dificuldade de dar continuidade ao assunto, o aluno estimula esse idoso a escrever um poema, a escrever uma história, contar sobre a sua vida, né? Falar um pouco das suas reminiscências. Então, o aluno estimula um pouco o idoso a fazer coisas diferentes, a colocar um desenho, uma música que ele goste. E assim, mas uma pré-seleção não existe. E os idosos que não escrevem, ou porque não enxergam, ou porque não têm disponibilidade, os alunos contribuem, né? Escrevem para o próprio idoso? Sim, a gente escreve. Lá na ILPI mesmo tem uma senhora que ela não fala, aí só que assim, pelos gestos que ela faz, eu consigo escrever a carta dela. E é bem interessante. E ela é um grande exemplo pra gente, porque assim, é uma pessoa que não fala, mas é como se ela falasse. Nessa instituição em especial, é uma instituição onde nós temos muitos idosos dependentes, com dificuldade às vezes de escrita. Então o aluno está lá para fazer esse papel mesmo, de ler as cartas e de escrever a carta para aquele idoso que tem algum tipo de dificuldade. Como que vocês avaliam, né? Porque esse é o 4º ano do projeto, né? Ele foi idealizado em 2011, né, professora? Isso. E começou em 2012. Como vocês avaliam, né, esse 4º ano do projeto? Olha, o projeto ele foi idealizado por alunos, né, numa disciplina que a gente tem no curso de enfermagem da PUC do Barreiro, chamada de Práticas Investigativas e Extensionistas. Então, em 2012 ele foi implantado. O que a gente tem muito de ganho é em relação à interação, esses idosos eles se sentem mais participativos, a presença dos extensionistas nesses locais, né, nessas instituições de longa permanência, acabam estimulando esses idosos, não só a escrever cartas, mas fazer outro tipo de atividade, né? Então, há a criação de um vínculo entre o extensionista e o idoso. Com a escrita da carta, ele começa a relembrar coisas do passado dele, que às vezes ele não falava,
ele começa a expressar sentimentos que às vezes eles não tinham com quem expressar, e o aluno acaba sendo essa ponte, né? Então, acho que a ligação entre os idosos e o aluno, ela se torna mais intensa. Então, o aluno, ele aprende muito, né, em relação ao mundo do idoso, né, as nuances de viver numa instituição de longa permanência, o impacto disso na vida da pessoa, né, como é estar recluso dentro de uma instituição, afastado da família, né, e o idoso também consegue ver um pouco esse lado do aluno, que o aluno leva, a vitalidade, a alegria, coisa nova, né? Então, acho que isso é uma troca muito bacana entre essas duas gerações, né? Entre o idoso e o jovem. É isso mesmo, Adriene? Com certeza. É muito interessante, até porque eles vivem num ambiente muito ocioso, né? Então, a gente tenta levar para eles um pouco de afeto, um pouco de carinho e dar para eles ali, tirar eles daquele ambiente que eles vivem um pouco. Trazer coisas novas, né? Coisas novas. Para uma rotina tão igualzinha. É isso aí. E, Adriene, tem algum caso específico, assim, que você ressaltaria? Tem uma idosa na ILPI que eu participei, que eu fui extensionista, Recanto dos Amigos. A idosa, ela tem depressão e esquizofrenia e ela, assim, ela tinha uma mania de perseguição. Ela, para tomar banho, ela tinha que deixar uma pessoa no quarto dela, porque ela achava que sempre alguém ia entrar e fazer alguma coisa com ela ou com as coisas dela mesmo, porque idoso é muito apegado com seus bens materiais, né? Aí ela sempre falava que alguém ia mexer ou que alguém ia fazer alguma coisa com ela. E quando a gente foi para lá, a gente deu uma atenção maior para ela. Eu não sei, acho que os anos anteriores não deram tanta atenção para ela quanto a gente deu. Aí eu levava ela para a capela, porque lá na ILPI tem uma capela, a gente rezava o terço. E eu comecei a estimular ela a fazer coisas novas, a pensar, sabe? E ela começou a mudar o jeito de ser dela. Começou a interagir mais com a gente, deixou de ter que deixar alguém no quarto dela para ela tomar banho. Hoje ela toma banho até com mais frequência. Então, assim, para mim, isso foi um aprendizado muito grande. Vocês foram percebendo, né, as conquistas dela aos poucos, né? Isso. Ganhando a confiança também, né? Então, acho que isso é importante. Muito. Foi conquistando ela com as coisas que ela mais gostava. Eu acho que eles se sentem um pouco... Eu até comentei hoje na nossa reunião do projeto que eu sinto um pouco de tristeza, assim, nesses idosos que vivem nessas instituições. Eles perdem, alguns, né, não são todos, mas eles perdem um pouco daquela vitalidade. Então, é muito comum eles estarem depressivos. Então, acho que a presença do aluno, a presença das atividades, das atividades do projeto, é um estímulo para esses idosos. Então, eu acho que isso é muito importante para eles. E como que surgiu a ideia de fazer esse projeto, né, de trocar cartas com esses idosos? Foi através de um grupo de alunos. Nessa disciplina, os alunos eles têm que fazer uma proposta de um projeto de intervenção e eles tiveram essa ideia a partir de um outro projeto que existe em uma outra instituição chamado de Afeto Selado. Então, baseado neste projeto, eles criaram Carta Social na PUC Minas. Então, foi em visita, né, a uma outra instituição. Isso. Eles conheceram esse projeto e transformaram essa ideia para o projeto da PUC Minas. E, Adriene, você, né, citou alguns exemplos, mas como que isso contribui para a sua formação, né, profissional, humana, na faculdade? Assim, o projeto ele é enriquecedor. E o que a gente ganha depois é muito importante, tanto para a vida pessoal quanto para a minha vida acadêmica. Então, assim, eu fico até emocionada, desculpa. Eu saí de lá terça-feira e, assim, para mim foi um aprendizado muito grande. Aprendi muito, a gente ainda vai passar por isso e... Desculpa. É isso, né, professor? O projeto é aproximação, né? É não é só aproximação, é vínculo, né? É o saber se relacionar com o outro, mesmo diante das dificuldades que ele tem, porque cada um tem a sua dificuldade, né? E nós, como profissionais da saúde, a gente tem que saber se aproximar dessas pessoas. A gente não pode deixar elas à margem, elas já vivem à margem, né? Então, o que nós, como profissionais, podemos fazer para aproximar desses idosos? Né? E como é que isso tem um impacto positivo na vida deles? É algo que não é
diretamente relacionada a um cuidado à saúde, né? Mas é voltada à saúde mental, à qualidade de vida, ao aspecto relacional. Então, acho que isso para o aluno de qualquer curso é muito importante. É se relacionar com o outro, é perceber o outro, né, nas suas dificuldades, nos seus pontos positivos, né, nas suas nuances mais ricas, assim. Então, acho que isso a gente só consegue com essa vivência mesmo, com essa aproximação. E isso às vezes falta, né, professora, na formação de pessoas que vão lidar, né, com a saúde. Com certeza. Essa aproximação pessoal, né, de entender a outra pessoa como um ser humano, isso falta, né? Entender as dificuldades e as diversidades, né? Eu sempre falo que eu acho que a sala de aula não é suficiente. Eu acho que a gente tem que buscar fora outras coisas, outros aprendizados e trazer para dentro da sala de aula e passar isso para as outras pessoas do quão é importante a gente buscar coisas fora da sala de aula. E lidar, né, com situações que dentro da sala de aula você não imaginaria. E muitas vezes a universidade ela oferece essa oportunidade e muitas vezes o aluno não procura essa oportunidade, né? Então tem vários projetos de extensão aí que são muito bacanas e às vezes nós temos dificuldade em encontrar o aluno que deseja se envolver, que realmente se comprometa com esse projeto. Então acho que isso é uma reflexão para o aluno também, que ele não vai ganhar às vezes em conhecimento científico, mas ele vai ganhar em conhecimento de relação, de vivência, de aprendizado e de crescimento. Crescimento pessoal e profissional também. Com certeza. E humano, né? E professora, qual que é o retorno das casas de longa permanência? Olha, eles veem o projeto como muito positivo, né? Infelizmente, no próximo ano a gente vai dar uma parada no projeto. Ele não vai continuar em 2016. E uma das casas onde ele acontece já nos procurou, desesperada, a pessoa que é responsável pelo projeto na casa, muito chateada, né? Nossa, mas vai acabar, como é que vai ser? O que vai ser? Então, assim, a gente está pensando em uma forma de, às vezes, tentar suprir essa demanda de uma outra forma. Professora Adriane, muito obrigada e tomara que dê certo as atividades do próximo ano. Com certeza. Obrigada. O PUC Comunidade de hoje fica por aqui. Acesse o site da Pró-Reitoria de Extensão e fique por dentro das novidades, pucminas.br/proex. Você também pode enviar sua dúvida, comentário ou sugestão para o e-mail que aparece na tela, puccomunidade@pucminas.br. Esperamos você no próximo programa. Até lá!